Visão detalhada da AWS e infraestrutura. Então, vamos lá. Regiões. O que são regiões aí no mundo, no ecossistema AWS? São unidades geográficas. Essas unidades geográficas são compostas por data centers que são ligados entre si em cabos de alta velocidade, tá? Então, por exemplo, nós temos aí a região do Brasil que é em São Paulo. Então, essa região de São Paulo tem alguns data centers da Amazon, eles estão ligados entre si. Então, essa mesma configuração tem em outros 22 locais do mundo globalmente, totalizando aí 23 regiões, tá? Então, a Amazon, no momento que eu gravo esse vídeo, já anunciou mais 4 regiões, então brevemente nós teremos 27 regiões, onde a Amazon tem esse conceito de regiões, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente que isso não significa que ela esteja só em 23 países, tá? Dentro de cada região nós temos as zonas de disponibilidade. Daqui para frente eu quero combinar com você, a gente vai sempre se referir a elas como Availability Zones ou AZs, tá? Eu sempre vou falar AZ, que é mais fácil de pronunciar, mas eu quero que você se acostume com esse termo porque é o termo que cai na prova, é o termo que está nas documentações e a prova é em inglês. É bom sempre lembrar disso, tá? O conceito básico que você pode ter em mente é que uma AZ é igual a um data center. Então você tem a região de São Paulo e dentro de São Paulo, se eu não me engano, são 3 AZs. Então são 3 data centers ligados entre si. Cada região tem pelo menos 2 AZs, vou falar por quê, e o objetivo principal é a tolerância de falhas, tá? Então imagina que a Amazon estivesse em São Paulo com um data center só e por algum motivo esse data center teve algum problema de conectividade, algum problema de segurança, enfim, aconteceu alguma coisa. Imagine que todos os clientes da Amazon estariam fora do ar de uma vez só. Então a Amazon cria esse conceito de Availability Zones, que é um data center separado. Então, eles são sempre espelhados e você, ao criar suas soluções, a gente vai ver isso, você pode criar em 2 ou mais Availability Zones. É como se você estivesse hospedando, criando a sua infra em diferentes locais para objetivos de redundância, tá bom? Além disso, além das regiões, Availability Zones, você ainda tem os Edge Locations. Então eu falei ali que a Amazon está em 23 regiões no mundo. Se você for pensar, né, pelo número de países que nós temos, nem é tanto assim, né? Então a Amazon cobre o resto do globo através de Edge Locations. Esses Edge Locations são pontos de conexão e servidores da Amazon que não necessariamente estão dentro de data centers da Amazon. Eles são utilizados para fazer o cache ou a memória temporária dos recursos que são hospedados dentro das regiões e dentro das Availability Zones. Então o objetivo principal é carregar os recursos mais rápido, aumentar a velocidade, eles servem aí de apoio para os data centers. Por exemplo, o Brasil novamente, né, se você tem um usuário no Rio Grande do Sul, você tem um usuário, por exemplo, na cidade de Manaus, eles estão geograficamente mais longe do data center de São Paulo de alguém que está na grande São Paulo, tá? Então os Edge Locations funcionam aí de apoio. Existem outros Edge Locations no Brasil, o Rio de Janeiro é um exemplo, existe um Edge Location no Rio, se eu não me engano, um em BH, e esses Edge Locations servem de apoio para esses data centers. Eles têm a cópia de muita coisa que é servido pelos servidores nos data centers principais, e aí utilizam isso para aumentar a experiência do usuário e tirar a carga de cima dos data centers principais, tá bom? Só a nível de curiosidade, né? Isso não cai na prova, tá, pessoal? Mais por curiosidade mesmo, a Amazon não costuma perguntar esse tipo de número, mas existem aí 216 pontos de presença, isso é, 216 Edge Locations espalhados pelo mundo, além das 23 regiões e além das Availability Zones. Isso significa que a Amazon está em tudo quanto é canto, como se diz lá na minha terra. São 245 países ou territórios, né? E 2 vezes mais regiões que o concorrente. Aqui é um parênteses de marketing, não ganho nada disso, não ganho nada com isso, né? Mas a Amazon, ela tem uma presença muito superior ao segundo colocado, que no momento é a Microsoft Azure, tá? Existe um landscape aí, né? Um mapa, né? Que a gente sempre mostra para vocês sentirem segurança em continuar utilizando a Amazon. Esse é um mapa da Gartner, é o mais novo que tem, veio aí de julho de 2019. Esse gráfico aí diz,
né, aí no eixo X e Y, você tem, né, o Completeness of Vision e Ability to Execute, quer dizer, a habilidade de executar, e quão compreensivo com qual o nível, né, de cobertura dos serviços, tá? Então a Amazon, você vê que ela tá lá em cima, né, no líder, né? Então ela tem uma habilidade de execução muito grande e essa visão também bastante grande. A Microsoft ali, ó, tá crescendo, tá indo atrás da Amazon. O Google tá meio atrasadinho ali no quadrante dos líderes já, mas bem para trás dos 2 primeiros colocados. No nicho, né, ali no niche players, né, nas empresas de nicho, você tem o Alibaba, que é o chinês gigantesco, a IBM e a Oracle, que também tem bons serviços, tá? Isso não significa que esses players têm poucos serviços, mas isso é para mostrar a presença da Amazon no mundo. E aqui no mapa global das regiões, eu retirei do site da Amazon na data de hoje. Isso vai mudar com certeza ao longo do tempo, porque a Amazon tem aumentado bastante. Então você vê que ali na América do Sul, São Paulo é o único ponto de presença da Amazon. Um passarinho me falou que a Amazon vai estender a presença dela na América do Sul. Isso significa que a demanda de profissionais vai sempre aumentar, tá bom? E aí, muito importante, né? Quando você tem todas essas regiões, todas essas availability zones, como é que eu faço, eu como arquiteto de soluções, um developer, um system operations ou um profissional de cloud aí com a certificação Cloud Practitioner, como é que eu faço para escolher a melhor região, tá? Então, eu trouxe aqui 4 fatores muito importantes para você levar em consideração no dia a dia e na prova também, tá? A primeira coisa é a Lei de Proteção de Dados. Essa lei LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, é nova no Brasil. Não tenho certeza se ela é efetiva já, mas é uma lei que vai entrar em vigor de proteção de dados de clientes. No resto do mundo, na Europa, tem esse GDPR, que é basicamente a mesma coisa, tá? E o que essas leis sempre protegem ao consumidor final, que as informações dele não podem ser compartilhadas, elas têm que ser armazenadas no país que foram geradas e, enfim, várias outras coisas que não cabe a gente entrar os detalhes aqui. Mas o mais importante aí, nós, né, profissionais de cloud, precisamos ter em mente é a seguinte: é muito comum a gente ter infraestrutura rodando nos Estados Unidos e com clientes brasileiros. Então, a partir do momento que você coleta dados de um cliente e armazena na infra da Amazon nos Estados Unidos, você pode ter problemas com a Lei Geral de Proteção de Dados se você não pegar o consentimento do cliente que os dados dele estão sendo hospedados fora do território nacional e assim por diante. Na Europa a coisa é bem mais rígida, tá? Então você tem diversos países, a União Europeia tem essa lei e, enfim, é muita complexidade. Então a gente tem, por exemplo, sistemas rodando em Frankfurt, porque, por exemplo, na Holanda não existe uma região, então a gente usa a região de Frankfurt, que é relativamente próximo, mas isso significa que dados de consumidores holandeses estão hospedados na Alemanha, que é outro, por mais que seja União Europeia, é outro país, outra legislação. Então tem uma série de coisas a serem consideradas na lei de proteção de dados, tá bom? Outra coisa muito importante é a latência, né? Então, você pode falar, então, já que a Amazon é regional, eu posso hospedar os meus sistemas lá no Japão, só para ter um servidor lá na Ásia. Só que globalmente, né, lembre-se que a internet é toda cabeada, né, por algum instante você vai ter esse problema da distância geográfica e a latência, né, que é o tempo de resposta, né, o tempo de que o cliente solicita alguma coisa até o tempo que ele recebe de volta, a gente chama de latência, né, então hora é muito rápido, hora é muito devagar, isso tem que ser levado em consideração a distância geográfica. Na questão da Amazon, serviços disponíveis. Então, nem todos os serviços estão disponíveis em todas as regiões. São Paulo é uma das regiões que não tem alguns serviços principais. Quando a Amazon lança novos serviços, geralmente os serviços são lançados em regiões-chave para a Amazon. Geralmente é o US East One, que é a primeira zona da Amazon, e às vezes alguma outra nos Estados Unidos. Até mesmo em regiões da Europa, às vezes os serviços demoram um pouco mais para chegar, porque eles fazem isso gradualmente, porque querendo ou não, né, eles têm que instalar, configurar
tudo no mundo inteiro, né? Então é um trabalho complexo. Então, de repente, se tem algum serviço que não está disponível aí na região que você selecionou, você invariavelmente vai ter que usar a região principal da Amazon. E a questão do preço também, né? Então, você tem a questão da latência, quer dizer que é muito mais interessante você ter infra no Brasil para clientes brasileiros, claro que faz muito sentido, vai ser muito mais rápido para a questão geográfica, como eu disse, mas às vezes o preço não compensa, tá? Então tem que pensar isso. E às vezes você pode manter os seus recursos numa região que é o preço ok, né? Tudo vai ser em dólar, claro, o preço vai ser ok, e você pode fazer uso aí das Edge Locations e outras estratégias de cache da Amazon para que seus clientes brasileiros, por exemplo, não sintam tanto essa questão da latência, obviamente, se a lei de proteção de dados não for um problema para você, tá bom? Então, esses são os fatores que precisam ser considerados na escolha de regiões, eles não são os definitivos, isso muda com frequência, mas no momento é isso que você tem que ter em mente aí, beleza? Então é isso que eu queria falar para você, eu te vejo no próximo vídeo.